Olá, clientes e colegas da Anestec, usuários do AXREG. Nós viemos hoje aqui no webinar fazer a apresentação do nosso novo Dash, que é a calculadora de ROI, do retorno sobre o investimento. Iniciando uma nova etapa onde nós vamos começar a trazer informações financeiras, ciclo de receita, consumos de materiais, de medicamentos, toda a parte de gestão financeira junto com a operacional dentro do AXREG Analytics. Então, a calculadora de ROI é a nossa primeira versão de uma calculadora financeira que nós vamos apresentar hoje aqui no webinar para vocês. Meu nome é Jorge Preto, eu sou anestesista, sou o CMIO, Diretor de Informações Médicas da Anestec. Junto aqui comigo, o Vitor Morales, que é nosso cientista de dados, que participou também da construção da calculadora de ROI, do início ao fim. Nós vamos aqui apresentar várias funcionalidades. Vitor, bem-vindo, se apresenta para o pessoal. Obrigado, Jorge. Olá a todos. Com muito prazer, né, que nós viemos aqui, então, para apresentar a calculadora de ROI, um projeto, né, de esforço aí de todos os times da Anestec, né, e que nós podemos, por meio dele agora, poder avaliar, né, todo o retorno de investimento que nós estamos conseguindo proporcionar para os nossos clientes. Como o Jorge me bem apresentou, sou engenheiro biomédico, cientista de dados da Anestec e hoje, então, estou acompanhando vocês na apresentação. Bom, nós vamos fazer um overview aqui com alguns slides contextualizando o Dash e depois vamos mostrar na prática como ele funciona. Então, vamos lá. Nós dois vamos mostrar aqui a calculadora de ROI. Eu vou conduzir aqui a apresentação. Então, vamos lá. Por que analisar o ROI? Como anestesista, a gente precisa mostrar a relevância da especialidade. A anestesia, ela é estratégica, ela é fundamental dentro da operação do centro cirúrgico. Porque nós estamos lá no meio da operação todos os dias. E o centro cirúrgico é o lugar onde vai definir se um hospital dá lucro ou ele dá prejuízo. A gente sabe pelo relatório da ANAP que os hospitais eles são prevalentemente cirúrgicos, a maioria dos hospitais são cirúrgicos, a maioria dos pacientes são cirúrgicos. O centro cirúrgico é o maior local de consumo de materiais e medicamentos, que é a maior fonte de renda do hospital. A segunda maior fonte de renda do hospital é internações, e o maior responsável pela renovação dos leitos é o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico é um ponto muito crítico na operação hospitalar, e a anestesiologia está lá todos os dias, o dia inteiro, 24 horas. Então, a gente tem que consolidar não só a posição da nossa especialidade, da anestesiologia, mas como o AXREG, como uma ferramenta essencial para a gestão através dos dados. Essa é a visão muito Perfeito, do Jorge. anestesista. E no caso do gestor, né, é natural, né, que todo investimento que nós fazemos, né, que o gestor faz, é necessário ter um acompanhamento da tecnologia, né, do que ele está tendo como retorno, até para poder mensurar o impacto, né, daquele investimento e assim fortalecer o uso da tecnologia. Como no caso, nós estamos propiciando, né, aos nossos clientes a adesão digital, né, em todo o centro cirúrgico, né, tendo como início aí por meio da anestesiologia, porque nós já tivemos, né, toda uma adesão dos hospitais, né, em diversos setores, como no atendimento ao paciente, mas ali dentro mesmo do centro cirúrgico, na hora da gente vai coletar os dados, né, é onde a gente está promovendo essas mudanças, né, e agora podendo trazer aos nossos clientes, né, o que isso está trazendo de retorno, e assim, então, comprovar o AXEG como a melhor ferramenta de uso de adesão digital para anestesiologia. Bom, pessoal, o que nós vamos trazer nessa calculadora de ROI? Ela vai ser uma análise voltada mais para gestores e para anestesistas e gestores. Nós vamos trazer aqui o ROI, o payback global, os investimentos feitos na Anestec. Vamos trazer valores globais, ou seja, desde o início do contrato com a Anestec. E você pode ainda fazer filtros para olhar período a período. Nós vamos ter a possibilidade de você fazer uma avaliação financeira global de todo o seu contrato, ou você pode olhar por setor e por sala cirúrgica. Você pode olhar no detalhe como está uma sala cirúrgica por vez, fazer esses filtros individualizados. E também nós vamos mostrar pela primeira vez o mapeamento do tempo de atividade de sala nos dias da semana, como um mapa de calor mostrando a ocupação real dessas salas
nas semanas. Esse é um dado fundamental para você conseguir, então, não só ver a operação, o quanto você está usando a sala cirúrgica, também ver a sua avaliação financeira em cada uma dessas salas ou em cada um desses setores. Isso é uma inovação, uma novidade que a gente traz nesse Dash. Nos indicadores financeiros, a gente vai ter o ROI, o retorno sobre o investimento, um payback global, que é a soma do aumento de eficiência com o que foi reduzido de despesas, e vamos dividir isso pelo número de anestesias, você tem o seu payback por anestesia. Além disso, na parte operacional, a hora de atividade sala por dia de semana e também a pontualidade global e da primeira anestesia do dia. A primeira anestesia do dia é um dos indicadores usados na literatura para mostrar a sua capacidade de operação. A gente sabe que no decorrer do dia muitas coisas são relacionadas com atrasos, mas a primeira cirurgia do dia ela reflete muito a capacidade do hospital de gerenciar a sua operação, porque é considerado quando você não tem imprevistos. Na análise de payback, a gente vai ter dois pilares. Um é de aumento de eficiência, de aumento de ganhos, e outro de redução de despesas. No aumento de eficiência, é o aumento de cobrança, de faturamento de itens. Então, a gente tem muitos itens que não são cobrados porque não estão registrados, não foram registrados de maneira adequada, esqueceu de fazer o registro, aquele registro é glosado, de alguma forma você não consegue faturar um procedimento secundário ou algum material ou algum medicamento. A redução no tempo de ociosidade de salas, o turnover de sala, a gente sabe pelos dados brasileiros que uma hora de centro cirúrgico, em média, custa R$ 1.350. Então, a redução de tempo e o ganho de operação e de faturamento em cima do ganho de sala é muito importante. E aí também a gente consegue promover redução no tempo de faturamento, redução de glosas também. Então, isso faz um aumento de fluxo de caixa. No lado da redução de despesas, nós temos otimização do trabalho médico, que é a redução do retrabalho, tanto dos médicos quanto dos auxiliares. Auxiliares aqui a gente engloba faturistas, secretárias, pessoal de farmácia, de CCIH, de qualidade, que você consegue receber esse dado de uma maneira muito mais estruturada, organizada, e você agiliza, você ganha tempo dessas pessoas, além de você reduzir gastos com impressos. Nos filtros, você vai poder olhar os seus valores globais, anuais, por trimestre ou por mês. A tabela você consegue olhar dessa forma. Depois, quando tiver a parte visual aqui, vocês vão perceber melhor. E você vai poder selecionar setores ou salas cirúrgicas. E esse slider, na parte de cima e da esquerda, você vai nos informar, você vai clicar e selecionar qual é o seu ticket médio que você recebe, que você fatura por procedimento. A partir desse ticket médio que você mexe ele, por isso que é um slider, a gente vai calcular a tua receita. Então, isso você não vai nos informar, você vai gerenciar isso dentro do Dash para ter os seus cálculos personalizados. Então, essa é a imagem. O nosso Dash de ROI, ele vai aparecer aqui embaixo, né, na esquerda, como gestão, calculadora de ROI. Logo aqui, você já tem em destaque o ROI para todo o contrato. Pessoal, lembrem, esse é todo o contrato e o payback global de todo o contrato. E aqui em cima é onde a gente tem o ticket médio. Então, você vai clicar e arrastar para um lado, para o outro, para avaliar o seu retorno e o seu ROI baseado em quanto você recebe. Tá? Esse é um valor, é uma questão importante. Quando você colocar por setor e por sala, você pode mudar o ticket médio de cada setor ou de cada sala, e o Dash ele vai se modificar a partir disso. E aqui na direita nós temos a questão de hora, atividade por sala. Nós vamos mostrar isso mais em detalhes agora, quando a gente mostrar o uso do Dash. Então, os filtros de setor e sala, eles ficam aqui em cima, e você vai selecionar qual você quer utilizar. Tá? Então, pessoal, o cálculo do ROI é uma métrica que é muito importante para você concretizar
a importância das ações, a importância da transformação digital. Então, o ROI sempre é questionado para a manutenção dos projetos no longo prazo. Bom, a partir agora vamos... Então, Vitor, por favor, coloca aí o Dash e vamos mostrar agora na prática como que ele funciona. Vamos lá. Tá ótimo, Jorge. Bom, aqui como o Jorge então já começou introduzindo, né, nós estamos lançando a aba gestão, né, que até então nós não tínhamos no Analytics. Então, a ideia agora é poder trazer dentro dessa aba, né, informações para ajudar, né, o gestor a tomada de decisões baseada em dados, né? Além disso, claro, o anestesiologista. Então, dentro dela, nós estamos lançando a primeira subaba calculadora de ROI. Bom, a primeira coisa que nós conseguimos ver, então, é a parte de seleção de filtros, né, com setor e sala, que nós vamos dar em maior detalhe na sequência, e depois a seleção do ticket médio, como o Jorge já bem explicou, é o ticket médio de faturamento por procedimento anestésico, que deve ser regulado de acordo com a característica de cada instituição. Por padrão, né, ao carregar o dashboard, ele já vem automaticamente com o valor médio de 1.500, que é o que nós avaliamos ser o ticket médio, né, dos nossos clientes. Então, aqui nós podemos, então, por exemplo, né, passar ao lado o slider e assim ajustar o ticket médio de acordo com a realidade do cliente. Na sequência, nós temos, então, abaixo os valores globais, como o Jorge também explicou, valores que são calculados com base desde o primeiro dia de contrato com a Anestec, e ao lado os valores por período. Aqui nós temos, né, um cliente que está sendo colocado como exemplo, ou melhor dizendo, a mistura de clientes, né, para poder nos dar essa vitrine, aonde ele tem dados de 2020, 21, 22, 23 e 24. Cabe salientar que aqui na XEG Analytics, ele contém os dados históricos desde 1 de janeiro de 2020, tá ok? E aqui a apresentação por período está para anual, que nós podemos alterar como, por exemplo, trimestral, ou até mesmo mensal. E a partir daqui, então, tirar uma análise mais acurada. Voltando para o anual, o primeiro indicador global vai ser, de fato, o ROI. Novamente, o ROI global, desde o primeiro dia de contratação conosco, dando, então, um total de 19,7 vezes o investimento feito em todo o período da Anestec. E abaixo, então, o payback global, ou seja, o retorno, a economia garantida pelo uso do XREG desde o início de contrato foi, para este exemplo, 9 milhões de reais, que corresponde a 7,4% da receita total somada neste período. Tá ok? Então, nós podemos ver que abaixo do payback é onde a gente vai ter, então, a subdivisão do que nós chamamos de ganhos com eficiência, como o Jorge já explicou anteriormente, na legenda vem aqui também trazendo para nós informação, é composto pelo aumento do faturamento por cobrança de itens, redução do tempo de ociosidade por sala e aumento do fluxo de caixa. E abaixo, complementando, temos a redução de despesa, formado também pela otimização do trabalho médico, otimização do trabalho de auxiliares, redução no gasto com impressos. E abaixo nós temos o total de anestesias documentadas no XREG durante todo o período e o total de horas também de registro no XREG durante todo o histórico. Então, 60 mil anestesias e um pouco mais de 100 mil horas aí de anestesias. Bom, esses aqui são, então, os dados globais, né? Ou seja, quando nós abrimos a calculadora, nós queremos saber no tempo total o que tem acontecido, né? Qual que é a nossa realidade. Só que é muito interessante a gente também ver a progressão que nós estamos tendo, né, na nossa instituição. Então, quando a gente olha o valor por período, nós podemos ver, por exemplo, uma evolução aonde em 2020 foram documentadas 10 mil anestesias, em 2021, 10.500, 12.000, 12.700 e, no ano atual, 14.300. E, naturalmente, o ROI acompanhando essa evolução. E nós temos também uma coluna dedicada ao TCO, que é o Total Cost of Ownership, que é a somatória do OPEX e CAPEX. O CAPEX, ele é todos os investimentos iniciais feitos na Anestec, com a parte de implantação, aprendizado inicial, interoperabilidade, e a parte de OPEX seria a parte, então, dos gastos mensais recorrentes. E aqui, então, a gente também consegue dar esse nível de qualidade, onde o gestor ele pode acompanhar todos os investimentos feitos, novamente, anual, trimestral ou mensalmente, em cada Aqui, coluna. aqui é Ao lado, importante a a gente receita gerada. mostrar a receita gerada, ela vai ser o ticket médio que você informou ali em cima, vezes o número de anestesias.
Tá? Então, não é que a Perfeito. Nestec sabe a sua receita, você informa o ticket médio, a gente vai calcular isso a partir do número de anestesias que você fez, e a tabela automaticamente ela já vai ir se ajustando para esse valor que você regulou ali em cima. Aqui um outro ponto importante, a gente colocou os ganhos com eficiência, as porcentagens que foram calculadas estão ali embaixo na legenda. Isso você pode individualizar para a sua realidade. Isso é baseado em literatura e em estudo de clientes. Tá? Quando a transformação digital traz esses resultados. Tá? Então, a gente pegou tantos dados de literatura, como confirmação, extrapolação de alguns clientes, e está aqui embaixo quais foram as métricas que a gente utilizou. Você pode modificar essas métricas, individualizar, e aí você refazer a conta para ajustar na sua realidade. Mas o que a gente pode dizer, depois de tantos anos e tantos clientes, é que a literatura se confirma muito próximo da realidade nos clientes que a gente fez estudos de caso na hora de construir aqui o Dash. Perfeito, Jorge. Então, só reforçando, aqui na tabela nós temos os dados separados por período, para uma análise um pouco mais apurada, e aqui nos valores globais nós teremos, então, toda a somatória, né, do que é essa tabela, para uma análise mais geral. Bom, esses, então, são os principais, né, indicadores, mas nós também temos a parte operacional, como o Jorge apresentou anteriormente, né, Jorge? Compostos, então, pela pontualidade global, pontualidade da primeira anestesia do dia e, complementarmente, também a taxa de perioperatórios, porque a nossa tecnologia oferece, né, tanto a parte de documentação da consulta pré-anestésica, a toda a documentação transoperatória, ou a parte de exames, né, caso é feito ali a anestesia para a parte de exames, mas também da parte de pós-anestésica do paciente, e com tudo isso documentado, nós temos, então, uma capacidade maior de poder trazer informações. Bom, abaixo, então, nós vemos para este indicador que, de fato, né, Jorge, ele vem para trazer um grande diferencial até com relação aos outros dashboards que nós temos disponíveis no Analytics, que por meio dele nós podemos, então, verificar quais são os dias da semana e a quantidade de salas que mais são utilizadas, né, na instituição. Bom, quando a gente passa, então, o mouse por cima do indicador, nós temos algumas informações adicionais, tá? Vamos começar vendo na parte visual, né? Então, nós temos o quê? Por exemplo, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, são feitos ali em torno de 4 horas de anestesia, né? Esse é o tempo de trabalho por sala, em média. E nós temos em torno de 19, 20, 17 salas sendo utilizadas durante dias úteis. E aos finais de semana, no sábado, temos 2 horas e meia por sala de trabalho, sendo utilizadas 7 salas, e aos domingos, 2 horas com 5 salas ativadas. Novamente, esse aqui é uma média de todo o período de contratação da Nestec, né? Uma outra coisa que vale a pena comentar, Jorge, é que diferente dos outros dashboards, onde a gente tem um filtro de tempo aqui em cima para ajustar, a calculadora não vem com esse filtro de tempo, exatamente pelo fato de que a calculadora vai trazer o montante, né, das informações e que aqui no intervalo, sim, a gente pode separar para analisar mensal, trimestral ou anual. Porém, esses indicadores não, esses vão sempre refletir os dados globais. Então, eu quero saber minhas segundas-feiras, né, historicamente. Se eu passo o mouse, eu vou ter que, durante todo o meu tempo de contratação da Nestec, foram feitas, olha ali, 10.000 e quase 900 anestesias, né, sendo em média 42 por dia, às segundas-feiras, relembrando, utilizadas em torno de 18 salas por dia às segundas-feiras, com hora média de 3 horas e 46 e um total de, olha ali embaixo, 71 horas por dia. Por quê? Porque temos 19 salas em média sendo utilizadas. Nesse indicador é importante lembrar que a gente vai utilizar salas que são ativas, que estão cadastradas no Manager. Então, que se por acaso você achar que esse número não está batendo muito o seu número de sala, você precisa conferir se você não tem alguma sala que foi cadastrada no Manager e que não está sendo mais usada, que trocou de nome, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso mesmo, a gente deixou ali embaixo a lista de setores e salas, elas já estão por uso, né, parecendo as mais usadas na parte de cima, mas se você rolar isso bem para baixo, você vai ver que às vezes tem salas que têm pouquíssimo uso, que talvez essas salas não estejam sendo utilizadas mais, e isso pode estar comprometendo ou não trazendo uma real noção nesse uso de salas. Então, pode ter esse viés
de você ter ter essa questão que você precisa ajustar dentro do manager. Tá? Vamos fazer o Às vezes filtro lá em acontece, né? cima, Vitor, mostrando como que funciona lá o Vamos, sim. filtro. Eu queria chamar a atenção que esse é um dash anonimizado, tá? Então a gente fez um mix de instituições reais para trazer, para construir esse dash para demonstração. Então aqui não é uma instituição específica, é um mix de instituições que a gente faz aqui para ser anonimizado, tá? Então, agora o Vitor vai mostrar como que você faz o filtro para você olhar. Eu quero ver, coloca só a hemodinâmica ali, Vitor, vamos ver. Eu quero ver o meu resultado financeiro na hemodinâmica. Muda ali o ticket médio, vamos dizer, para 3 mil na hemodinâmica. A gente Perfeito, chama Jorge. atenção ali que o ROI, a gente não tem como calcular o ROI por setor e por sala. Porque para o cálculo do ROI, a gente precisa calcular o custo total que foi pago para a Nestec. Eu não consigo separar esse custo por setor e por sala. Tá? Então, na hora que você tiver filtros de setores e de sala, você não tem mais o ROI, porque a gente tira o valor total do contrato. Mas todos os outros dados financeiros, eles seguem na tua avaliação, então você consegue ver todo o teu retorno, ganho com eficiência, redução de despesa de cada setor. Agora, no caso, a gente está olhando só para a hemodinâmica. E a gente pode ver também que reduz muito o tempo de sala utilizado ali no setor operacional ali na direita também. A gente vê que caiu de 4 horas para 2 horas, 2 horas e meia. Caiu a pontualidade também nesse setor. Então, você consegue olhar no detalhe setor por setor, o que é muito bom para você conseguir olhar para fazer uma gestão mais individualizada no detalhe mesmo, que é o que a gente precisa para evoluir com o nosso gerenciamento. Perfeito, Jorge. E nesse caso aqui da hemodinâmica, a gente vê que tem uma quantidade limitada de salas, né? A gente vê que a média chega ali, ó, na segunda-feira, por exemplo, 1,4. Então, além de filtrar o setor, se a gente for filtrar por sala, a gente vai ver que, olha só, aqui no cadastro eles têm 4 salas disponíveis, né? Vamos trocar esse filtro e colocar o centro cirúrgico, que a gente vai ver, então, mais opções de salas. Então, nesse exemplo aqui, ó, de centro cirúrgico, agora sim, nós temos várias salas, né? Então, nós podemos analisar esse centro cirúrgico tanto de um modo global, né, todas as salas unificadas, como também uma sala em específico. Então, primeiro o setor centro cirúrgico e, na sequência, por exemplo, sala 8 vascular. E nós temos, então, que é atualizado o total de anestesias do período, então, quer dizer, historicamente foram feitas 13 mil anestesias, e nós vemos que segundas, terças e quartas são os dias onde são feitas mais anestesias, nessas salas. Daí depois tem menos tempo de trabalho. E a gente vê também que a pontualidade é muito boa, né, nessa sala específica, e você pode mudar o seu ticket médio dessa sala. Ah, não, essa é uma sala da Perfeito. vascular, são procedimentos que a gente tem um valor, recebe um valor maior, recebe um valor menor, você consegue olhar especificamente o teu resultado financeiro nessa sala no decorrer do período. Também pode ser feita combinações de sala, né? Cardiovascular, vascular, ortopédica, por exemplo. Então, ele vai trazer a somatória das duas salas juntas, né? E temos, então, naturalmente aqui, né? Que foram duas salas agora utilizadas. E, só reforçando, ao retirar os filtros, a gente vai ter novamente o cálculo do ROI, né? Por quê? Porque ao tirar os filtros, a gente volta a ter a parte de investimento e pagamentos, que é feito não por sala, mas sim para todo cliente, né? Para toda instituição. Perfeito. Complementarmente aqui, só para finalizar, temos essa parte de valores, que é só para caso queiramos ver, né, os números não abreviados, né, mas os valores completos, isso numa tela um pouco maior, é melhor de ser visualizado. Bom, pessoal, aqui agora mostramos o funcionamento, mostramos como a gente construiu essa ferramenta. Eu queria lembrar assim que toda vez que a gente começa um contrato, que a gente faz uma venda, o nosso setor comercial tem uma tabela muito completa, foi feito um estudo muito amplo para fazer a expectativa de retorno sobre o investimento. A partir da extrapolação dessa tabela, com algumas validações com o nosso histórico de cliente, a gente construiu esse dash individualizado para cada um
dos clientes poder olhar a sua evolução financeira, olhar o seu retorno. Então, é uma ferramenta muito, muito importante para o gerenciamento e para colocar a anestesia como um pilar estratégico de gestão de retorno dentro da esteira do centro cirúrgico. Vitor, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Bom, esse dashboard foi feito com muito carinho, né? Pensando de fato em poder devolver ao gestor, aos diretores, ao próprio anestesista, um panorama, né, do retorno sobre o investimento, mostrar os esforços, né, da Anestec e o compromisso nosso, né, em de fato levar a qualidade para melhores resultados, né, na saúde do paciente, mas também pensando na instituição, né, como uma empresa que busca também ter sua saúde financeira bem ajustada, né, e é por meio disso que nós, então, queremos estar contribuindo também. Então, me deixo à disposição, né, e sempre nos dedicando a levar em qualidade os nossos clientes. Bom, pessoal, esse Dash vai estar disponível para todos os nossos clientes, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, pode procurar a Nestec pelos vários canais, CS, os nossos contatos em redes sociais, a gente está disponível para tirar dúvidas, para conversar, para a gente evoluir ainda mais o nosso lado analítico e devolver para você, empoderar o anestesista através dos dados, para ele poder ter conversas relevantes com os seus gestores, sejam eles anestesistas, administradores ou qualquer um que esteja na gestão hospitalar. Muito obrigado e até o próximo webinar. Até uma próxima.